Olá a todos, aqui é a Ana e hoje nós vamos ter mais uma videoaula sobre leitura. Dessa vez nós vamos falar de leitura ativa. Alguns dias atrás eu publiquei uma videoaula em que eu afirmava que a leitura dinâmica ou a leitura rápida, ela não tinha bons resultados, ela sozinha não funcionava. E eu usei muitos dados da ciência neurocognitiva para fundamentar o que eu estava falando. Então foi uma aula um pouco mais teórica. Hoje nós vamos ter uma aula que tem um ponto de vista um pouco mais prático. Então, nós vamos começar falando sobre o que seria uma leitura passiva. Uma leitura passiva é aquela leitura que você faz sem um grande engajamento com o texto. E, no final, é aquele tipo de leitura que acaba te dando sono. Tá? E que pode servir muito bem para você ler um romance, uma leitura leve e tal, mas ela tem um problema seríssimo quando se fala em aprendizagem. É que uma leitura passiva, em geral, produz uma baixa retenção de informação. Então, se você quer aprender, se você está lendo um texto do qual você quer aprender, você precisa fazer uma leitura mais ativa. Tá? Se você está só se divertindo com um romance leve, é outra história. Mas em termos de aprendizagem, a gente precisa ser um pouco mais ativo na nossa leitura. Então vamos falar um pouco da leitura dinâmica. A leitura dinâmica, a tão falada leitura dinâmica, ela é uma técnica focada principalmente na velocidade. Ou seja, a ideia da leitura dinâmica é que você vai ler muito mais rápido do que um ritmo normal. Tá? E a gente viu na aula anterior que a questão de ler rápido tem lá suas limitações. Tá? Você precisa de muito mais coisa do que simplesmente ter velocidade de decodificação para ler bem. Mas a leitura dinâmica acaba sendo uma leitura um pouco mais ativa, porque quando você força na velocidade, você acaba tendo menos espaço na sua cabeça para distrações, então você tem mais foco no seu texto, tá? E ela tem alguns usos interessantes. Por exemplo, para você dar aquela primeira passada num texto, você caiu um livro na sua mão, um artigo, uma coisa assim, e você quer ter uma ideia geral do que tem ali. Você dá uma primeira passada lendo bem rápido. Mas, para mim, a maior vantagem de você fazer leitura dinâmica é a seguinte: é que quando você pega essa ideia geral, você ganha o poder de decidir se você vai eliminar aquele material da sua lista de leitura. E nos tempos de hoje, eliminar coisas para fazer é uma prática muito interessante. E a gente vai ver um pouco disso numa entrevista que vai sair na segunda-feira. Outro uso da leitura dinâmica seria quando você vai ler alguma coisa sobre um assunto bem conhecido. E aí vai direto ao encontro daquela ideia de que você, tendo informações maiores de contexto, você lê melhor. Tá? E se você ler melhor, você pode ler mais rápido, que você vai entender do mesmo jeito. Então, se você está lendo mais um texto sobre aquele assunto que você já está careca de conhecer, é muito fácil você ler rapidamente, e passar para a próxima coisa que você tem para fazer. Tá? Ou então um material que tenha pouco conteúdo, tenha só algumas poucas informações que você tem que pensar aqui e ali. Então, você pode passar mais rapidamente por esse material. Bom, então já que leitura dinâmica tem lá a sua utilidade, como é que você pratica isso? Nos cursos de leitura dinâmica, geralmente tem muitos exercícios, por exemplo, de fortalecimento da musculatura ocular, de ler grandes grupos de palavras todos de uma vez, ler rápido e tal. Mas existem duas práticas bem simples que você pode incorporar no seu dia a dia e que vão, com certeza, aumentar bastante a sua velocidade de leitura. A primeira é adquirir o hábito de ler, pelo menos essa primeira passada aqui que a gente falou, no limiar da compreensão. Forçar um pouquinho todo dia. Então, quando você força um pouquinho todo dia, você tem aquele efeito que quando a gente está num carro na estrada, 110 por hora, e que você entra na cidade e você começa a se sentir lento. E você quer correr mais do que o normal na cidade. Por quê? Porque você estava no embalo dos 110 por hora. Então,
fazendo uma primeira leitura rápida, no limiar da compreensão, você acaba levando um pouco desse embalo para quando você for fazer uma leitura mais cuidadosa. E uma outra coisa interessante é você combater a subvocalização. Subvocalização é quando você mexe com os lábios ou então fica imaginando a articulação das palavras na sua cabeça. Entendeu? Então, esse é um hábito que a maioria das pessoas tem, que atrasa bastante a leitura. Se você fizer só essas duas coisas aqui, provavelmente a sua velocidade de leitura já vai aumentar bastante ao longo do tempo. Um cuidado que tem que ser tomado aqui é o seguinte: tinha, né, alguns anos atrás, uma propaganda de um pneu que tinha um slogan assim: potência não é nada sem controle. Esse slogan é sensacional. Imagine um piloto de Fórmula 1 que só acelere. Ele só quer correr, 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 correr. O que vai acontecer? Uma hora ele vai capotar o carro. Não tem jeito. Tem uma hora que ele tem que frear. Por mais que ele queira chegar na frente, vai ter horas que ele precisa frear para depois voltar a acelerar. Então, essa é uma ideia que você pode levar para a leitura dinâmica para torná-la mais produtiva. Ou seja, você está lendo um texto, vai ter passagens mais fáceis, mais digeríveis, e aí você pode ler mais rápido. Mas vai ter passagens em que você vai começar a não entender o que está lendo. Aí você diminui um pouco a velocidade e presta um pouco mais de atenção. Com isso, a tua velocidade média de leitura vai aumentar, sem uma perda significativa de compreensão. Então, o que você tem que fazer aqui, em resumo, é variar a velocidade de leitura, de acordo com o trecho do texto que você está lendo. Se está fácil, manda bala. Se está difícil, para um pouquinho para você não perder o fio da meada, não perder a compreensão e acabar perdendo a motivação para ler. Agora vamos falar de leitura ativa propriamente dita. Quais são as marcas de que você está fazendo uma leitura realmente ativa? A primeira é o engajamento. Você está engajado no texto. Você está realmente dentro daquele texto, realmente tentando entender. E a outra é que você está focado. É importante que você mantenha o foco do texto, eliminando distrações mesmo. Com isso, você está fazendo uma leitura ativa, uma leitura produtiva, que vai te levar a um resultado de aprendizagem muito mais rápido. Agora vamos ver algumas técnicas básicas para tornar a sua leitura mais ativa. A primeira, mais simples que tem, é você ler sublinhando ou marcando. Óbvio que nesse caso o livro tem que ser seu, mas vai ter uma saída que eu vou falar depois. Tá? Por que sublinhar ou marcar passa a ser uma leitura mais ativa? Porque na hora de sublinhar, você não vai sublinhar tudo. Você tem que estar o tempo todo pensando e tentando diferenciar o que é essencial do que é acessório. E isso te ajuda a pensar sobre o texto. E quando a gente pensa sobre alguma coisa, o que acontece? A gente tende a aprender melhor. Aí você pode se perguntar, por que os caras não escrevem só o essencial para facilitar a minha vida e deixam o acessório de lado? É porque o acessório, na verdade, o que são? Os acessórios do texto são exemplos, metáforas que a pessoa usa, histórias que ela usa para ilustrar um conceito. E essas coisas são importantíssimas para ajudar você a aprender da primeira vez que você está entrando em contato com um determinado conceito. Mas depois que você entendeu o conceito essencial através da ajuda desses acessórios aqui, você pode jogar os acessórios de lado e ficar só com o essencial. Só que, na hora da leitura, na hora que você encara um assunto pela primeira vez, esses acessórios podem ser fundamentais. Mas depois, para revisar, para resumir o que você realmente tem que saber, basta que você fique com o essencial. E o que é realmente essencial? Bom, isso vai depender muito de quais são os seus objetivos de aprendizagem. Você pode definir o que é essencial, por exemplo, pelos seus interesses pessoais, se você está estudando por conta própria. Uma coisa que ajuda para quem tem dificuldade em separar o joio do trigo é pegar algumas indicações. Por exemplo, o livro, em geral, dá destaque para algumas informações maior do que para outras. Ele faz um resumo, no final tem uma série de exercícios. Tudo isso vai indicando que tipo de informação é realmente relevante para você prestar um pouco mais de atenção.
Se você está numa situação em que você tem aulas com um professor, um tutor, alguma coisa assim, o próprio professor pode ir te dando algumas indicações do que é importante, do que ele acha mais importante. Se você vai fazer uma prova com ele, isso é uma informação bastante interessante. Os exercícios que ele passa, os exercícios que ele presta mais atenção, os exercícios que ele resolve no quadro, isso também te dá indicação das coisas que são consideradas mais importantes. Provas passadas, isso serve muito para quem faz concurso, por exemplo. Você pega um monte de provas passadas e começa a fazer, e conforme você vai fazendo essas provas, você vai percebendo que existem certos tipos de informação que se repetem nas questões. E aí você presta mais atenção nesse tipo de informação, deixando as outras um pouco de lado. Mas, principalmente, você vai descobrir mesmo o que é essencial e o que é acessório com a experiência. A verdade é essa. Quanto mais você lê e é bem sucedido nos seus objetivos de aprendizagem através dessa leitura, mais você vai ganhando experiência. E com isso vai ficando mais fácil você separar rapidamente o que é essencial e o que é acessório. Isso vai aumentar a velocidade de leitura também, mas vai aumentar sem que você perca o foco, o engajamento com o texto, não é aquela leitura super, hiper rápida só para entender mais ou menos o que está acontecendo. É uma leitura que é mais rápida do que seria normal, simplesmente porque você tem a experiência de saber o que tem que sublinhar e o que não precisa sublinhar. Uma outra técnica bem básica para tornar sua leitura mais ativa é você tomar notas enquanto lê. Mas tomar notas aqui, você tem que tomar cuidado. Você também tem que estar o tempo todo atento ao que é essencial e ao que é acessório. Você só vai anotar o que for estritamente essencial, porque isso aqui é uma coisa que toma bem mais tempo do que sublinhar. E você vai fazer isso num rascunhão. Não é para fazer uma coisa linda, é para fazer um rascunho rápido, com as notas só do que é mais importante, fazendo ligações, fazendo anotações de coisas que você pensou, tudo muito rápido. Tá? Você pode fazer isso através de esquemas, de desenhos e seta para lá, seta para cá, ou você pode ir parafraseando aquelas coisas que você acha mais importantes. O que é parafrasear? É você tentar escrever nas suas próprias palavras e, de preferência, de uma maneira mais resumida. Tá? Então, essa é uma técnica que eu prefiro sublinhar. Dificilmente eu sublinho. E se você está usando o livro dos outros ou está lendo na internet, sublinhar fica um pouco inviável, né? No mínimo, você vai perder um amigo ou vai tomar uma multa na biblioteca. Mas, de qualquer maneira, mesmo quando o livro é meu e é de papel e eu poderia rabiscar, eu não tenho esse hábito. Não sei se eu tenho pena do livro e tal, mas não é não. A verdade é que eu acho que escrever me ajuda a fixar a informação. Mas tem que ser rápido, porque senão você não sai do lugar. Você fica escrevendo, escrevendo, escrevendo. Então você tem que praticar essa tomada de notas bem rápido. O que eu sugeriria é você praticar essa coisa de sublinhar, porque ela é mais rápida do que anotar, até que você seja bem ágil em identificar o essencial do acessório. E depois você passa a tomar notas, porque realmente é melhor para a retenção do conteúdo do que você está lendo. Finalmente, vamos ver o que você pode fazer se você estiver lidando com textos muito difíceis. Nem sempre a gente pode escolher o texto que a gente vai ler. Quando você é um autodidata, você tem um pouco mais de liberdade. Mas quando, por exemplo, você está na faculdade e o professor pediu para você ler o livro tal ou o artigo tal, e você começa a ler e começa a não entender nada, bate um desespero e aí você não sabe o que fazer. Não, calma. A gente pode usar todas essas técnicas aqui num estudo em camadas, de forma que você consiga, aos poucos, ir desbravando esse texto difícil. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que primeiro você faça uma leitura rápida, para ter uma primeira ideia geral do que você vai enfrentar. Pode ser uma leitura de uma seção, de um capítulo, de um artigo. Tá? Você define o tamanho do que você vai estudar naquele momento. Depois você faz uma nova leitura, sublinhando e fazendo um esforço para entender um pouco mais do texto, de repente pegando algumas palavras no dicionário, anotando o significado delas, coisas desse tipo. Depois você vai fazer uma nova leitura fazendo anotações. Ou se, através dessa leitura, em que você sublinhou, você acha que já
pegou o espírito da coisa, já está começando a pegar o espírito da coisa, você pode partir direto dos trechos em que você sublinhou para fazer as suas anotações. Aquelas anotações no estilo rascunhão, tá? Depois que você fez essas anotações, tente organizá-las num mapa mental. O mapa mental é essa coisa aqui que a gente está fazendo, tá? E, para mim, é uma ferramenta maravilhosa de raciocínio, porque ela te ajuda a organizar as informações em torno de um determinado tema. E aí você passa a coisa para lá, passa a coisa para cá, e você começa a entender as interrelações entre as coisas, e as coisas vão ficando mais claras na sua cabeça. Com esse mapa mental, fica mais fácil de você identificar as dúvidas que você ainda tem sobre o assunto. E uma vez que você identifica as dúvidas, você vai fazer uma pesquisa para ir só naqueles pontos de dúvida e tentar resolver essas dúvidas. Eu queria falar um pouco mais desses dois últimos pontos aqui. Primeiro, essa coisa da identificação das dúvidas. Uma forma excelente e super rápida de você identificar onde você não está entendendo muito bem as coisas é fazendo exercícios. Se você não consegue resolver um exercício, responder uma pergunta, é porque o conceito relacionado àquele exercício não está bem compreendido. Então, você marca lá um asteriscozinho para tentar melhorar a sua compreensão daquele conceito. E com relação à pesquisa, aqui eu falo de pesquisa de uma forma muito ampla, tá? Você pode recorrer ao seu professor, se você estiver numa situação de ensino tradicional, você pode recorrer aos seus colegas, e você pode eventualmente também recorrer à internet. Se você é um autodidata e não está num curso oficial, você provavelmente vai ter que recorrer à internet. Mas se você tem acesso ao professor e alguns colegas, amigos que possam sanar essas dúvidas para você, esses caminhos são mais rápidos. Então, eu sugiro que você siga nessa ordem. Pergunta para o professor, pergunta para colegas e depois tenta a internet, só em último caso. Porque aí o processo se torna mais rápido. Quer dizer, a tua aprendizagem desse texto, que já é mais difícil, que já está te tomando mais tempo, ela se torna mais eficiente nesse ponto aqui, em que você vai direto na fonte mais rápida de informação para você sanar as suas dúvidas. Nosso negócio aqui é aprender. Então, não é ler por ler, é ler para aprender coisas novas que você possa aplicar depois na sua vida, ou simplesmente porque você quer ter uma cultura geral maior, ou simplesmente porque você quer entender de um determinado assunto que é um hobby seu. Mas a ideia aqui é ler para aprender, tá? Se você quer simplesmente ler por diversão, talvez você não queira passar por todo esse esforço de aprender esse monte de técnicas, de forçar a velocidade, de ficar anotando, de ficar sublinhando e tal. Mas, se o teu objetivo é aprender, você tem aqui uma quantidade razoável de ideias para aprender através da leitura, que é a sua fonte primária de aprendizagem. Até hoje na internet, mesmo com toda a explosão da multimídia, a fonte primária de aprendizagem são os textos. Então, é importantíssima essa coisa da leitura, por isso que eu estou fazendo mais uma videoaula sobre isso. E aconselho fortemente que você vá incorporando essas práticas na sua prática de leitura, tá? Uma forma de você fazer isso sem ficar sobrecarregado e pensando em mil coisas que você tem que fazer enquanto está lendo, e aí atrapalha a sua leitura, é você introduzir uma coisa dessa por semana ou até por mês. Quer dizer, no primeiro mês você se foca na velocidade, você tenta ler um pouco mais rápido, né? Tentando fazer essas duas práticas aqui, combater a subvocalização e ler um pouco mais rápido no início. No segundo mês, você tenta ler sublinhando as partes mais importantes, preste atenção nessa coisa do que é essencial, do que é acessório e tal, e vai ganhar um pouco de experiência nisso. No terceiro mês ou na terceira semana, você vai começar a tomar notas, ou diretamente de uma nova leitura, ou a partir daquilo que você sublinhou. Tá? Você pode fazer esquemas que ajudem a entender um assunto, você pode parafrasear para ver se você consegue falar a coisa com as suas próprias palavras. E no caso de você estar abordando textos muito difíceis, você pode usar essas várias leituras em camadas. Elas podem assustar um pouco de início,
Mas a verdade é, mais vale você ler o seu texto, talvez aqui umas 4, 5 vezes, que é o que você vai ter que fazer nesse estudo em camadas aqui, mas ler ativamente, realmente fazendo alguma coisa para melhorar a sua compreensão, do que ler 20 vezes o mesmo texto sem fazer nada que vá aumentar o seu grau de compreensão. Você não vai adiantar você chegar na sala de aula e dizer, professor, mas eu li 20 vezes e não entendi nada. Né? Você tem que ter uma abordagem mais inteligente para não precisar ler 20 vezes e para entender pelo menos uma parte do que tem nesse texto, mesmo que ele seja muito difícil. Certo? Então, novamente, eu espero que essas dicas sejam úteis, que você adote algumas delas para a sua vida de leitor e qualquer dúvida, sugestão, crítica, qualquer outra ideia, outra técnica que você queira acrescentar aqui a essas que eu coloquei, é só você fazer um comentário ou no YouTube ou no blog. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.